Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Um projeto, uma ideia ou uma mudança de vida. Você tinha tudo pronto para começar, mas ficou travado pensando no que os outros iam falar de você. E eu ainda me pego fazendo isso e honestamente eu acho que eu nunca vou parar. Mas teve um momento que eu decidi não deixar isso me controlar mais e eu comecei a colocar o meu futuro na frente e as coisas começaram a fluir quase como num passe de mágica. Como se tudo que tivesse me travando de fazer as coisas que eu quero, de criar os projetos que eu quero, tivesse encontrado uma saída e estão indo embora aos pouquinhos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 pontos que estão me ajudando a chegar nesse lugar e que pode ajudar você também. A primeira coisa que eu comecei a fazer e que eu comecei a sentir que imediatamente já começa a surtir um efeito é não ligar para os outros. Não ligar para o que os outros pensam de você. Se você estiver indo num caminho bom, eles vão falar. Se você estiver indo num caminho ruim, eles vão falar. Se você não estiver fazendo nada, eles vão falar. Mas isso não quer dizer que reflete quem você é. Entender isso para mim foi muito importante. No fundo, as pessoas estão ocupadas com a própria vida, estão fazendo as coisas dela, estão vivendo a vida dela. E a gente acha que tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está deixando de fazer, as outras pessoas estão cuidando da nossa vida, quando às vezes elas nem estão, elas não estão nem aí pra gente. Então as pessoas, no fundo, não ligam nem um pouco para o que você está fazendo. E você colocar um pouco isso dentro da sua cabeça, tira de você um pouco esse peso nos ombros de você se sentir culpado por estar fazendo vídeo, tá criando um projeto, tá vendendo alguma coisa, tá pintando, tá fazendo sei lá o que você estiver fazendo. E quando você para de viver pelo olhar dos outros, você começa a ouvir uma coisa muito importante: você mesmo. Tem uma coisa que grita dentro da gente, é a nossa intuição. Provavelmente você já sentiu isso em algum momento em que você sentiu alguma coisinha falando para você não ir naquele lugar ou se afastar de certas pessoas. E se você deixa de seguir a sua intuição, em algum momento lá na frente vai acontecer alguma coisa que você não vai gostar. E ignorar essa intuição é a mesma coisa que ignorar você mesmo. E para seguir essa intuição de verdade, você precisa se conhecer. Conhecer os seus pontos fortes e conhecer os seus pontos fracos. E você só conhece os seus pontos fracos na prática. Eu vou dar um exemplo meio besta, mas que funciona muito bem. Eu não sei escrever com a mão esquerda. Vamos supor que apareceu uma vaga de trampo para mim, que eu tenho que escrever cartas à mão só com a mão esquerda. Pô, eu não vou me botar em uma situação que eu tenho que usar só o meu ponto fraco. Mas você só começa a entender os seus pontos fracos e os seus pontos fortes depois que você começa a testar as coisas, depois que você começa a aprender certo tipo de coisa. Aí você começa a perceber que você não se dá bem nisso, mas você se dá bem naquilo. Quando você se conhece, fica muito mais fácil de você traçar uma rota que você possa seguir e que vai te ajudar a você a tirar os seus planos do papel, criar aqueles projetos que você quer criar e criar uma rota, criar um caminho que você deve seguir é uma coisa muito importante, porque a gente é um bicho que precisa de rotina. A gente não pode ficar solto para lá e para cá, porque nosso pensamento, as nossas ideias e a vida também vai acontecendo e vai te tirando dessa rota. Mas se você tem um plano que funciona na sua rotina, mesmo que um pouquinho, já é muito importante e vai te ajudar a visualizar aquela rota ali. Mas quando você não tem nenhuma rota, você não tem nada, nenhum plano que você está seguindo, você fica um barco à deriva. E o barco à deriva só vai com a maré, só vai com a correnteza. Então você não pode reclamar se essa correnteza, essa maré te levar para um lugar que você não quer. E essa rota, ela não precisa ser perfeita, ela só precisa existir. Você tirar um projeto do papel e começar a dar vida nele, começar a fazer as suas ideias, a ganhar o mundo, cara, é simplesmente o primeiro passinho, é o que vai fazer a engrenagem toda funcionar. Como, por exemplo, esse canal aqui. E eu pensei durante muito tempo em fazer um canal novo. E esse canal é esse aqui que você está assistindo agora. E primeiro eu só fiz ele existir, eu só fiz ele nascer. Eu tracei a rota dele, dei o primeiro passo e agora eu tô indo, tô ajustando, tô fazendo as coisas aqui, vendo uns negócios ali. E a chave para isso foi botar ele no mundo e ver como é que vai acontecer. E se você for reparar depois, o banner desse canal aqui é progresso, não perfeição. Se ficar feio alguma coisa, eu arrumo depois. Se ficar ruim alguma coisa, eu arrumo depois. Então eu vou sempre melhorando ele aos pouquinhos, fazendo pequenos progressos, fazendo devagar, mas fazendo. Fazer
mesmo que devagar, é muito importante, mas ficar com a boquinha fechada, falar menos do que você tá fazendo é igualmente importante. Por exemplo, se no seu trabalho você tem uma pessoa que é super negativa, só fica reclamando de tudo, você gosta dessa pessoa, mas você troca ideia com ela e você sente ali um pouquinho que ela te joga um pouquinho pra baixo, né? Tem até um tema que eu ouvi um tempo atrás que fala vampiro de energia, que é aquela pessoa que suga a sua energia. Então, quando você encontrar esse tipo de pessoa e você tá com um projeto que tá nascendo, uma coisinha que você tá desenvolvendo ali em segredo, tenta falar um pouquinho menos sobre isso. Não fica falando da sua vida, coisas pessoais, porque essa pessoa pode jogar um banho de água fria na sua parada e você desanimar total, porque é um negocinho que tá nascendo, é uma coisinha muito particular sua que você tá fazendo. Então, falar menos sobre isso vai ajudar essa sementinha crescer sem a interrupção de ninguém, só com a sua vontade, porque toda a ideia, quando ela tá no começo, você fica super empolgado com ela, você fica super animado, e é essa animação, essa empolgação que faz a ideia crescer, que faz a sementinha crescer. E quando você fala menos, você começa a observar mais, inclusive as suas próprias reações. Como você sente as coisas, como você observa. Porque você está falando menos, então você está ouvindo mais, você está entendendo mais. E controlar um estresse, controlar a raiva nesses momentos é muito importante. Eu já estourei, eu já me estressei, eu já gritei, eu já xinguei, mas no fundo isso fez mais mal pra mim do que pra pessoa que eu me estressei. Eu fiquei ali com a consciência pesada de ter estourado por um negócio que no fundo não faz nem diferença na minha vida hoje em dia. Acontece situação de estresse, acontece situação de raiva, de trampo, em qualquer tipo de coisa. Eu falo nisso de trampo porque é onde essa parada mais acontece. São pessoas diferentes que você nem conhece, veio de lugar diferente. Então você acaba se chocando com essas pessoas e acaba acontecendo essa situação de estresse ali. Como eu falei da sementinha, essa sementinha precisa estar num lugar ali que ela tá confortável, que é a sua cabeça. Então, se você se estressa, essas ideias se estressam muito e sua cabeça acaba divagando, indo para outro lugar, para as outras situações, e controlar a raiva para mim é importante. É uma parada um pouco pessoal, mas se você é uma pessoa tranquila, então essa semente ali vai estar num bercinho tranquilo, vai estar numa terrinha tranquila ali. Porque o maior inimigo do progresso não é o fracasso, é o conforto. E eu digo conforto de você se acomodar com o que você tem. Se acomodar é não evoluir mais. E nada cresce no conforto quando você se acomoda. E eu consigo ver esse progresso, porque quando eu vejo os meus primeiros vídeos que eu fazia lá atrás, aí eu vejo, nossa, que vídeo ruim do caramba. E assim você vê o progresso, assim você vê que você não tá se acomodando, porque quando você começa a ver essas coisas antigas que você fazia, você começa a ver as coisas novas. Bom, eu tô indo num lugarzinho da hora, então eu tô sempre progredindo e eu não vou me acomodar. E é aí que a mentalidade muda de momento para legado, porque você começou a ver os frutos do seu esforço a longo prazo. Você viu como você era lá no passado, as coisas que você fazia, os erros que você cometia, e agora você começou a consertar eles, você começou a melhorar eles um pouquinho. No mundo dos investimentos tem um negócio que se chama juros compostos, que é juros sobre juros. Você vai colocando um pouquinho, fazendo um aporte todo mês, colocando um pouquinho, aí vai indo juros. E eu tento pensar assim, quando eu vou fazer alguma coisa, vou criar um conteúdo, bom, eu tento criar ali um negócio, aí eu vou melhorando ele um pouquinho, aí no próximo mês eu melhoro mais um pouco. Isso vai te dando uma satisfação de você ver as coisas que você está fazendo evoluindo. E essa evolução é os juros compostos, e o seu progresso, as suas melhoras, as coisas que você vai se acrescentando é os seus aportes ali por mês. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho essa comparação. Criar legado e não momento, para mim, é uma coisa muito importante, assim como todas as outras que eu falei anteriormente também. E por último, e o que sustenta todas as outras coisas que eu falei anteriormente, é colocar Deus na frente. Eu não sei se você é uma pessoa religiosa, mas esse ano eu coloquei como meta pra mim colocar Deus na frente das coisas que eu tô fazendo. Pensar e orar e falar: Deus, vai na frente, vai abrindo as portas, vai abrindo os caminhos, e que se alguma coisa de ruim acontecer nessa jornada, alguma coisa que me dificulte ali, que eu esteja fazendo, me dê sabedoria, me dê força para enfrentar. É uma parada mais pessoal minha que eu deixei pro final. É a base, é o alicerce para tudo isso. E cara, se alguma coisa fez sentido para você até agora,
deixa o like. E a gente tá no mesmo barco. Eu aprendo, você aprende e a gente vai melhorando junto. Mas me conta lá nos comentários aonde você tá travando, qual a dificuldade que você tá enfrentando e eu vou trocar ideia junto com você e a gente pode chegar num lugar da hora que a gente melhora junto. Um abraço, até o próximo vídeo e tamo junto.